Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e da Fiocruz comemoram o resultado dos estudos de laboratório de uma vacina 100% brasileira contra a Covid-19. Os testes em humanos devem começar em 7 meses. A UFMG tem 7 projetos em andamento para desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. A pesquisa mais adiantada começou em março do ano passado e é feita em parceria com a Fiocruz. A etapa de laboratório foi concluída com resultados animadores. Em camundongos, nós observamos resultados muito promissores. A gente observou que a vacina ela é capaz de produzir uma resposta imune robusta e protetora contra a doença. Os testes agora serão feitos em macacos que vão receber 2 doses da vacina. Nesta fase, os pesquisadores verificam se o imunizante provoca efeitos colaterais e também se é capaz de gerar anticorpos nas células de defesa do organismo. A vacina recebeu o nome de Spintec. Segundo os cientistas, ela é feita à base de uma proteína produzida em bactérias que passa por um processo de purificação. A tecnologia é a mesma dos imunizantes que protegem contra o HPV e a hepatite B. A vacina de proteína normalmente é uma vacina mais barata, mais fácil e simples de produzir em larga escala. E também existem algumas vantagens de acondicionamento, por exemplo. Os testes em humanos devem começar até novembro e serão feitos em 3 fases, que podem durar até 9 meses. Até lá, será necessária a produção de um lote piloto da vacina. A perspectiva é que, se tudo der certo, ao final de 2022, nós temos um produto genuinamente brasileiro sendo produzido no Brasil para distribuição no Brasil. Certeza mesmo é que o desenvolvimento de uma vacina 100% nacional tem pelo menos 2 grandes vantagens. O custo, bem menor, e a autonomia de produção, que vai diminuir a dependência de imunizantes e insumos do exterior. A partir do momento que você produz uma vacina genuinamente nacional, ou seja, você tem autonomia para decidir a quantidade que você vai produzir, aonde você vai produzir, então você passa a ter controle sobre a produção dessa oferta para cobrir a demanda, que é muito grande. E Minas Gerais anunciou hoje que vai suspender as medidas impostas pela onda roxa, a mais restritiva de todas no combate ao avanço da pandemia no estado. Após 4 semanas de restrição máxima, os índices de transmissão da Covid e de ocupação de leitos nos hospitais melhoraram. O governador Romeu Zema, do Novo, anunciou que, além da capital Belo Horizonte, 70% das cidades do estado vão evoluir para a onda vermelha a partir de sábado. Uma evolução muito grande, mas estamos longe de termos conforto. Isso tem de ficar muito claro. Nós ainda temos um sistema hospitalar que opera com uma carga pesada. Então, nós temos de lembrar que nós precisamos continuar tomando todos os cuidados. De acordo com o protocolo do programa Minas Consciente, a onda vermelha permite o retorno de praticamente todas as atividades econômicas, com funcionamento de academias, salões de beleza, lojas, bares e restaurantes, mas com limite de ocupação de 50% e com distanciamento de 3 metros entre as pessoas. Também é permitida a organização de eventos com até 30 participantes. As escolas seguem proibidas de funcionar. Nós não estamos falando aqui de situação confortável. E essas regiões que estão migrando para a onda vermelha, eu quero deixar muito claro, não deveriam comemorar. Deveriam estar pensando em como adotar medidas para que elas não precisem retornar para a onda roxa. E a Prefeitura de São Paulo entregou hoje mais um hospital para tratar exclusivamente pacientes com Covid. Esse é o 10º hospital inaugurado no município desde o início da pandemia do coronavírus. O repórter Guilherme Lopes tem as informações agora ao vivo. Boa noite, Guilherme. Oi, Augusto, Gabriela, boa noite a vocês, a todos ligados com a gente. A cerimônia foi realizada mais cedo no prédio onde vai funcionar o hospital, que fica na Rua Vergueiro, no centro da capital paulista. Segundo a Prefeitura, inicialmente o hospital irá atender apenas os pacientes que estão em tratamento e se recuperando da Covid-19. Apesar dessa inauguração simbólica nesta quinta-feira, os leitos do hospital serão ativados só a partir do próximo sábado. Ao todo serão 212 leitos de enfermaria, sendo 20 de UTI.
A expectativa da Secretaria da Saúde é entregar todos os leitos até o próximo sábado. O hospital será gerido por uma organização social de saúde e terá um custo mensal estimado em cerca de R$ 8 milhões para a manutenção dos serviços. A Prefeitura disse que só virá para cá os pacientes transferidos a partir da central de regulação do município. Assim vai ajudar a desafogar outras unidades municipais. Atualmente, a taxa de ocupação em leitos de UTI só na capital paulista está em 87%. É um percentual menor que o registrado há 2 semanas, quando estava em 93%. Há pouco, o governo do estado divulgou a taxa de ocupação em leitos de UTI no estado de São Paulo, que está em 83%. Aqui em São Paulo, mais de 60% das unidades municipais de saúde estão com os estoques de medicamentos usados na intubação zerados. A situação é preocupante e você vai ver agora na reportagem da Carolina Riguengo. A gerente de suprimentos do Hospital Santo Amaro, em Guarujá, no litoral paulista, está preocupada. Nós temos estoque, em média, 3 a 5 dias, alguns medicamentos para 3, alguns para 5. Temos medicamentos que só duram as próximas 24 horas também. Esse é o nosso estoque no momento, uma situação bem crítica para o hospital. Os remédios que estão em falta fazem parte do kit intubação. São anestésicos, sedativos e relaxantes musculares, usados para garantir o tratamento e o conforto dos pacientes que precisam ser intubados. É muito importante que toda vez que você vai proceder à intubação do paciente, a colocação de um caninho para que ele possa respirar, ele não esteja consciente e tenha a musculatura relaxada. Por isso a gente usa anestésicos, sedativos e relaxantes musculares, para que dessa forma a intubação possa ocorrer sem traumas e sem prejuízo até ao próprio paciente. Um estoque, geralmente, que as Santas Casas tinham, de 30, 60 dias, caiu aí para 1 semana, 5 dias, 3 dias, e teve lugar, a Santa Casa, principalmente de São Carlos, que já fechou 6 leitos da UTI Covid, porque está faltando medicamento lá. Segundo um levantamento do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado, feito nesta terça-feira, 68% das unidades municipais estão com estoques zerados de bloqueadores neuromusculares. E 61,56% têm estoques zerados de sedativos, sendo que mais de 75% dos estoques de um ou mais medicamentos de cada classe terapêutica duram só até a próxima terça-feira. No mês passado, com o agravamento da pandemia, o Ministério da Saúde centralizou as compras desses remédios, restringindo a venda apenas ao governo federal, que é responsável por fazer a distribuição dos medicamentos aos estados por meio do SUS. Por isso, estados, municípios e instituições privadas não têm conseguido comprar diretamente dos laboratórios farmacêuticos. Por semana, nós entramos em contato em média 40 fornecedores e nenhum deles tem ofertado nenhuma das marcas. Mas não há disponibilidade nem em relação a outras marcas, nem em relação a outras dosagens. Então, é uma escassez geral. O governo do estado de São Paulo destacou que já enviou 9 ofícios ao Ministério nos últimos 40 dias, alertando a situação crítica e solicitando o envio imediato desses medicamentos. Uma alternativa tem sido substituir esses remédios por similares. Essas medicações têm o mesmo efeito, é lógico que talvez não tenham a mesma praticidade que usavam essas medicações até então utilizadas, mas de toda forma dão a condição para que haja, no ponto de vista técnico, uma adequada intubação sem prejuízo tanto na assistência quanto ao paciente. Já o Ministério da Saúde informou em nota que São Paulo recebeu em março e abril 1.394.957 medicamentos que compõem o kit intubação. O Ministério da Saúde espera receber ainda hoje um lote com 2.300.000 medicamentos vindos da China, que serão repassados aos estados com maior urgência. Além de São Paulo, outros estados como Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul também manifestaram preocupação sobre a escassez dos medicamentos do kit intubação. A polícia de São Paulo interrompeu uma festa clandestina e fechou um bingo em 2 pontos da cidade. Pelo menos 90 pessoas estavam aglomeradas nesses locais.
A mansão, localizada no Morumbi, zona sul da cidade, já estava sendo monitorada pela Polícia Civil. Na residência, 50 pessoas foram flagradas, desrespeitando o distanciamento social, compartilhando copos de bebidas e sem máscara de proteção. O proprietário da casa, de 39 anos, foi identificado e autuado. Já na Zona Oeste, no bairro de Pinheiros, a Polícia Civil fechou um bingo. Pelo menos 40 pessoas foram levadas à delegacia. No local, os agentes apreenderam cartelas, baralhos, fichas, roletas, mesas de jogos e dinheiro. A maioria também não usava máscara. Todos foram liberados após assinar um termo circunstanciado de ocorrência. Segundo a polícia, o dono é o mesmo de outros 2 cassinos fechados no último mês. Um deles, onde estava o jogador Gabigol, do Flamengo. Reginaldo Moraes de Campos, de 47 anos, conhecido como Rei do Cassino, foi levado à delegacia e liberado. A lei brasileira não permite prisão em flagrante para a exploração de jogos de azar. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, solicitou ao governo federal a inclusão de jornalistas, radialistas e profissionais que atuam na comunicação profissional aos grupos prioritários da campanha de vacinação contra a Covid-19. A Abratel citou um decreto de Bolsonaro de março deste ano, definindo as atividades da imprensa como as profissões essenciais que não poderiam parar durante a pandemia de Covid-19. Seja pelo rádio, seja pela televisão ou pela mídia impressa, para que esses sejam vacinados, que eles estejam no rol de prioridades. Porque, infelizmente, o Brasil também lidera o número de jornalistas que vieram a falecer em decorrência da Covid. São 169 profissionais até agora que faleceram vítimas dessa doença. Então, nada mais importante, nada mais justo do que eles que estão na linha de frente, cobrindo o dia a dia da vida de todos nós, entrando em ônibus superlotados, em aglomerações em estações de trem, de metrô, de pontos de ônibus, possa estar imunizada e possa estar segura para poder continuar a levar e garantir informação de qualidade, de transparência, de isenção e credibilidade para toda a população brasileira. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do Democratas, foi diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez. De acordo com a assessoria da prefeitura, Paes acordou com sintomas leves de gripe, dor de garganta e fez o teste que deu positivo. Ele ficará em isolamento. Nas redes sociais, o prefeito disse que está bem e que vai continuar em contato com os secretários por vídeo. Eduardo Paes já tinha testado positivo para a doença em maio do ano passado, mas não apresentou sintomas. O Programa Nacional de Imunização já está abastecido com mais doses da vacina contra a Covid-19 entregues pela Fiocruz. O repórter Tony Vendramini tem mais informações ao vivo do Rio de Janeiro para a gente, né, Tony? Boa noite para você. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, hoje a Fiocruz entregou ao Ministério da Saúde 2.200.000 doses da vacina da Oxford AstraZeneca. E a previsão é que na sexta-feira entregue mais 2.800.000 doses, totalizando assim 5 milhões de doses nesta semana. Ainda para abril, a Fiocruz deve entregar mais 11 milhões de doses, totalizando então no mês 18,8 milhões. E a previsão é de acelerar a produção da vacina e entregar em maio mais 21 milhões e meio de doses. Segundo a Fiocruz, o ingrediente farmacêutico ativo importado da China e necessário para a fabricação de todas essas doses já está no Brasil. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. Agora vamos aos números da Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o país atingiu o número de 12.236.000 recuperados. 1.144.000 pessoas estão em acompanhamento. E o total de mortes desde o início da pandemia passou de 365 mil. 4 milhões de reais, esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar.
E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda em São Paulo, onde participou da solenidade de transmissão de cargo da chefia do Comando Militar do Sudeste. A comitiva presidencial chegou no aeroporto de Congonhas por volta das 9h30 da manhã e seguiu de carro até o quartel-general integrado na zona sul de São Paulo, onde aconteceu a cerimônia de troca do Comando Militar do Sudeste. O general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva assumiu o posto no lugar do general do Exército Eduardo Antônio Fernandes. Na frente do comando, muitos apoiadores do presidente se aglomeraram com faixas e cartazes. Em seu discurso hoje, o presidente não se referiu às Forças Armadas como meu exército. A nossa nação tem uma vocação: a liberdade acima de tudo. E a certeza desse povo maravilhoso de mais de 210 milhões de pessoas, que as suas Forças Armadas, sempre dentro das 4 linhas da Constituição, não medirão esforços para nos garantir o oxigênio da vida, que é a nossa liberdade. E ontem o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao presidente americano Joe Biden, em que prometeu eliminar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. O envio da carta acontece 7 dias antes da cúpula de líderes sobre o clima. No documento, Bolsonaro disse reiterar o compromisso do Brasil e do governo com os esforços internacionais de proteção do meio ambiente, do combate à mudança do clima e da promoção do desenvolvimento sustentável. Em depoimento prestado à polícia, a cabeleireira que atendeu a mãe do menino Henri, Monique Medeiros, depois da morte do garoto, disse que ouviu a criança relatar agressões em outro atendimento no salão de beleza. O relato da briga entre Monique Medeiros e o vereador Dr. Jairinho faz parte do depoimento prestado na delegacia da Barra da Tijuca pela cabeleireira que atendeu a mãe do menino Henri no dia 12 de fevereiro. Ela contou que Monique chegou ao salão às 4h30 da tarde, horário em que Henri já havia apanhado do padrasto, segundo o depoimento da babá que cuidava da criança. Por volta das 5 horas, Monique atendeu uma videochamada feita pelo filho, que perguntou: "Mãe, eu te atrapalho?" O tio disse que te atrapalho. Segundo a cabeleireira, a mãe respondeu que não e que Henri, choroso e manhoso, pediu que ela voltasse para casa. A cabeleireira não soube dizer se, ao ser perguntado sobre o que havia acontecido, o menino respondeu: o tio bateu ou o tio brigou. Depois disso, ela diz que Monique ligou para Jairinho e já iniciou a ligação dizendo: "Você nunca mais fale que meu filho me atrapalha, porque ele não me atrapalha em nada." Em seguida, Monique ameaçou deixar o vereador se ele demitisse a babá. Disse que ela não havia feito fofoca e que o próprio filho havia contado o que aconteceu. Ao ouvir a resposta, a mãe do menino respondeu: "Quebra, pode quebrar tudo mesmo. Você já está acostumado a fazer isso." Segundo a cabeleireira, Monique estava exaltada e gritava ao telefone. Segundo o depoimento prestado na segunda-feira pela babá Tainá Ferreira, Jairinho havia se trancado com Henri em um quarto e aumentado o volume da televisão. Enquanto isso, Tainá relatava a Monique o que estava acontecendo. Quando Henri deixou o quarto, segundo a babá, se queixava de dores na cabeça e no joelho. Ele contou para Tainá que havia levado chutes e uma banda. A babá chegou a enviar para Monique um vídeo que mostrava Henri mancando. No dia seguinte, o menino foi atendido em um hospital de Bangu, na zona oeste do Rio. A cabeleireira contou que antes da morte de Henri, atendeu Monique mais 2 vezes. No dia seguinte ao óbito, a mãe voltou ao salão, mas ela não pôde atender Monique porque estava ocupada. Além da cabeleireira, a polícia ouviu pela segunda vez a empregada que trabalhava no apartamento de Jairinho e Monique. Ela confirmou a versão dada na segunda-feira pela babá que cuidava de Henri e afirmou que omitiu os fatos no primeiro depoimento porque não se lembrava do que havia acontecido. Leila Rosângela de Souza Mato, a Rose, foi ouvida por mais de 4 horas. No depoimento, ela contou que no dia 12 de fevereiro, ao chegar em casa, Jairinho chamou Henri para o quarto do casal para mostrar algo que havia comprado para viajar. Rose também afirmou que Jairinho perguntou se Monique já havia voltado. Ela respondeu que não. E então Henri seguiu o vereador.
A empregada também confirmou que percebeu que a porta do quarto do casal estava fechada quando foi guardar roupas no closet e afirmou que não ouviu nenhum barulho porque esteve na cozinha na maior parte do tempo. Rose afirmou que Jairinho e Henri permaneceram no quarto por cerca de 10 minutos. Ela contou que, ao deixar o aposento, o menino imediatamente correu para o colo da babá, que estava no sofá da sala. Segundo Rose, Henri disse para Tainá que não queria mais ficar sozinho no local e que o menino estava com cara de apavorado. A empregada também conta que viu Henri mancando, que não perguntou a razão, mas ouviu quando a babá questionou e o menino disse que havia caído da cama e que sentia dores no joelho. Ontem, os novos advogados de Monique estiveram na delegacia da Barra da Tijuca. Eles pediram que a mãe de Henri preste um novo depoimento para contar a verdade sobre a morte do menino. Já André França Barreto, advogado destituído por Monique e que ainda defendia doutor Jairinho, anunciou que deixou o caso. E foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei que estabelece penas maiores para crimes de maus tratos de crianças e idosos. De acordo com o relator da proposta, o deputado Dr. Frederico, do Patriotas de Minas Gerais, esse tipo de crime aumentou muito durante a pandemia. O projeto ganhou ainda mais força diante da morte do menino Henri Borel, no Rio de Janeiro. Agora, o projeto de lei, de autoria do deputado Hélio Lopes, do PSL do Rio de Janeiro, segue para aprovação do Senado Federal. Autoridades de Assis, interior de São Paulo, instauraram hoje um inquérito policial para investigar a morte de um recém-nascido na Santa Casa da cidade. A família afirma que houve violência obstetrícia durante o parto, que o bebê caiu das mãos do médico e que a mãe chegou a desmaiar 3 vezes de dor, além de ter sido negado a ela o direito à cesariana. Em nota, o hospital afirma que foram realizados todos os protocolos de reanimação no bebê, que a mãe e a família estão sob cuidados da instituição e o caso está sob avaliação de uma comissão interna. E se for constatado qualquer irregularidade, serão tomadas as devidas medidas. Um policial militar morreu e outro ficou ferido em um ataque a tiros na linha vermelha, importante via expressa do Rio de Janeiro. Somente este ano, 24 agentes de segurança foram mortos no estado. Na viatura, inúmeras marcas de tiros. Aron Coelho Ferreira, de 29 anos, foi morto nesta madrugada na linha vermelha, na altura do bairro do Caju, zona portuária do Rio. O crime aconteceu ao lado de uma cabine blindada da Polícia Militar, que está desativada. Familiares do cabo estiveram hoje no Instituto Médico Legal, mas preferiram não falar com a imprensa. De acordo com a Polícia Militar, o agente estava dentro de um carro da corporação quando foi atacado por homens armados. Aron chegou a ser encaminhado para o hospital da PM, mas não resistiu. Um outro policial, que também estava dentro do veículo, ficou ferido. Os criminosos conseguiram fugir. O agente segue internado e apresenta quadro de saúde estável. Os 2 policiais eram lotados no batalhão de policiamento em vias expressas. No local do crime, foram apreendidos carregadores de fuzil, munições e uma pistola. Agora, a divisão de homicídios tenta identificar os autores dos disparos. Aron estava na corporação desde 2011 e deixa a esposa e uma filha. Somente este ano, 24 agentes de segurança foram assassinados no estado do Rio. 17 deles eram policiais militares. Estreia hoje aqui na Rede TV, Agora com Lacombe, mais um programa que tem à frente o jornalista Luiz Ernesto Lacombe. A exibição será às quintas-feiras, às 11h30 da noite. Depois de vários pilotos para ajustar o cenário, luz e câmera, é hora de ação. Agora com Lacombe, um programa, 4 formatos e um programa diferente, dinâmico e moderno. É um programa multifacetado, versátil, ele traz uma nova linguagem à televisão. Toda semana vai ter um capítulo, digamos assim, um episódio, uma maneira de contar histórias e entrevistar diferente. A atração vai levar informação, com análise e debates de ideias pautados em acontecimentos importantes do Brasil e do mundo. Serão 4 formatos, um a cada semana. No Arena, o apresentador vai receber um time de jornalistas para juntos entrevistarem um convidado. No quadro Perfil, Lacombe vai conversar com uma personalidade abordando a vida pessoal e profissional. No Balanço, o programa fará uma análise dos assuntos que foram destaque no mês. E para a estreia, tem Fogo Cruzado.
Pelo nome, já dá para esperar muita discussão acalorada. E no debate de hoje vamos falar de Covid. Lockdown, medidas restritivas, tratamento precoce, vacinação. Os convidados são o médico e escritor Alessandro Loyola e o presidente da Associação Médica Brasileira, César Eduardo Fernandes. E claro, os dois têm opiniões distintas. Eu acho que nós podemos ter discordância aqui dentro de uma certa elegância, né? Vamos utilizar uma ferramenta que Deus deu pra gente chamada bom senso. A minha avó dizia, bom senso e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. O lockdown, então, é imprescindível para que a transmissibilidade diminua e o número total final de mortos diminua também. O senhor me fez uma pergunta e eu estou querendo oferecer uma resposta, claro, para depois ser contestado. O fogo cruzado é o mais complicado, porque é difícil você manter um distanciamento ali, como é o esperado para um mediador. Então, eu acho que eu vou ter que tomar mais cuidado neste momento. E é difícil, às vezes, num debate acalorado, você conseguir interferir educadamente e controlar os ânimos. O apresentador tem 30 anos de jornalismo e está na Rede TV desde setembro. Este é o segundo projeto do jornalista que vai continuar à frente do Opinião no Ar. Então, marque aí, agora com Lacombe, daqui a pouco, às 11h30. A Polícia Federal cumpriu hoje 7 mandados de busca e apreensão na Operação Rota BR-090, em Minas Gerais. A investigação apura fraudes em contratos para manutenção em rodovias. Em Belo Horizonte, os agentes estiveram em 4 endereços ligados aos suspeitos. 3 mandados foram cumpridos na cidade de Oliveira. Foram apreendidos documentos, computadores e celulares. Ninguém foi preso. Essa foi a 6ª fase da operação que apura fraudes em contratos para a manutenção de rodovias federais de Minas Gerais. O prejuízo com superfaturamento e serviços não prestados chega a 130 milhões de reais. A Polícia Federal informou que o esquema envolvia empresários e fiscais do DENIT. Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes disse que vem colaborando com a investigação desde o início e que todos os contratos já foram encerrados. Operação da Polícia Civil de Pernambuco investiga fraudes em licitações e lavagem de dinheiro em contratos de compra de material gráfico pelas prefeituras de Nazaré da Mata, Timbaúba e Vicência, na zona da Mata Norte do estado. A Operação Hip Stop investiga fraudes que teriam acontecido entre 2015 e 2016. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em uma residência e na sede de uma gráfica, no Recife. Os agentes apreenderam celulares, documentos e computadores. De acordo com a polícia, servidores e ex-servidores municipais são investigados. A operação tem como objetivo identificar o uso de empresas de fachada e sócios laranjas em contratos fraudulentos. Empresários também são alvos da polícia. Grande parte das licitações que temos analisado, que tem a suspeita de fraude, ele colocava apenas empresas dele, empresas vinculadas a ele ou a familiares dele, para participar dessas licitações. Fazia justamente uma falsa concorrência, onde só empresas dele participavam e ganhavam. A primeira fase da Operação Hip Stop foi realizada em junho de 2020 para apurar indícios de corrupção no mesmo tipo de contrato na Prefeitura de Petrolina, no sertão de Pernambuco. Foram investigadas 131 licitações, que somadas superam 132 milhões de reais. O Supremo Tribunal Federal manteve a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato. Depois de decidir ontem que cabia ao plenário julgar os recursos contra a decisão que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato, a sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal começou com a análise de um pedido da Procuradoria-Geral da República para reverter a decisão que tornou Lula elegível. Autor da decisão monocrática, o ministro relator Edson Fachin reforçou o argumento de que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar as ações envolvendo Lula, já que os casos não teriam relação direta com o esquema de corrupção na Petrobras. Fachin também lembrou que a distribuição dos casos sem ligação com a estatal para outras varas da Justiça é um precedente do STF. Adianto, desde logo, que, em meu modo de ver, não procede. Eis que o recurso contrasta
com entendimento majoritariamente dominante neste tribunal. Fatos ligados, eventualmente, a pessoas que também lá estão sendo processadas por fatos ligados à Lava Jato. O ministro Edson Fachin foi seguido por 7 colegas, formando uma maioria de 8 votos. Apesar de Fachin ter enviado os processos envolvendo o ex-presidente Lula para a Justiça Federal de Brasília, foi sugerido que seja analisada a possibilidade de ações serem julgadas pela Justiça de São Paulo. Não há nenhuma relação, a meu ver, com o Distrito Federal. Os casos todos ocorreram em São Paulo. Atibaia, São Paulo. Guarujá, São Paulo. Instituto Lula, capital, São Paulo. Apartamento São Bernardo, São Paulo. Ficaram vencidos os ministros Nunes Marques, Marco Aurélio Mello e o presidente do STF, Luiz Fux. Conjurando mais uma vez a ideia de que essa decisão acaba com a Operação Lava Jato, porque não acaba, eu peço vênias ao ministro Edson Fachin para divergir e dar provimento ao recurso. Assim, por 8 votos a 3, ficou mantida a decisão que anula as condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. O resultado também mantém o ex-presidente elegível. O julgamento será retomado na próxima quinta-feira, dia 22, quando será discutida a decisão da segunda turma do STF, que considerou que o juiz Sérgio Moro foi parcial ao julgar Lula. Ainda nesta quinta-feira, pouco antes do início da sessão, o ministro Edson Fachin solicitou o retorno à primeira turma do STF, na vaga de Marco Aurélio Mello, que vai se aposentar em julho. A decisão cabe ao presidente do Supremo, Luiz Fux. O volume de serviços no Brasil cresceu 3,7% em fevereiro em relação ao mês anterior. Após a 9ª alta seguida, o setor superou pela primeira vez o nível pré-pandemia. No acumulado do ano, frente ao mesmo período do ano passado, a queda é de 3,5%. No acumulado em 12 meses, o setor registra perda recorde, 8,6%. E agora vamos para a previsão do tempo para sexta-feira com Igor Silveira. Olá, boa noite. Amanhã a instabilidade se mantém na região norte, partes do nordeste e no sul, onde chove em praticamente todo o Rio Grande do Sul e de forma mais isolada em Santa Catarina e no Paraná. No sudeste, chove no oeste de São Paulo, no Triângulo Mineiro e em todo o Espírito Santo. Já no Rio de Janeiro, depois de uma semana fria e chuvosa, o dia vai ser claro, esquenta e não deve chover. A máxima amanhã pode chegar aos 28 graus. Na faixa leste do Nordeste, o tempo segue instável, chove, só que com menos força do que nos últimos dias. No interior, o céu fica nublado e sem chuva. No centro-oeste, pode chover a qualquer hora, só que em Campo Grande, as pancadas devem ocorrer à noite. Durante o dia, o tempo segue quente e a máxima amanhã pode chegar aos 34 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. A Petrobras voltou a subir os preços do diesel e da gasolina nas refinarias. A partir de amanhã, o valor do diesel será reajustado em 3,7% e o da gasolina em 1,9%. Com o novo aumento, o preço da gasolina acumula alta de 43,47% desde o início do ano, enquanto o valor do diesel aumentou 36,63%. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.